Bem-vindos ao canal Seja um Holder, meu nome é Jonas e hoje a gente vai falar de uma empresa que vai pagar dividendos gordos em dezembro. Então, se você gosta de renda passiva, tem que ficar comigo até o final. Hoje vocês viram, eu estou num lugar diferente, né? Estou aqui na minha casa gravando em função da correria do dia a dia, ficou mais fácil para mim gravar hoje daqui. Então, sejam bem-vindos ao canal. Vamos dar seguimento logo e hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou primeiro falar algumas notícias, né, dessa empresa, algumas notícias extremamente importantes, né, que todo mundo estava esperando, os acionistas dela, e depois a gente vai para a parte de análise em si, porque a gente sabe que somente dividendos não é fator determinante para se investir ou não numa empresa. Bora, vamos para a tela. Bom, já estamos aqui numa notícia, né? A Eletrobras, ela tinha anunciado que ela iria vender a fatia que ela tinha de TRPL4, tá? Isso agora veio uma notícia hoje, então, aqui às 6/11, né? Que é o momento aqui que vai sair o vídeo. Que ela suspendeu essa potencial venda de fatia. Isso é muito bom, a gente sabe que, na verdade, para o holder, no curto prazo, os movimentos não são relevantes, mas como era uma fatia grande no mercado, né, é interessante a gente acompanhar esse tipo de movimentação, né, até para entender o que acontece, porque a gente sabe que se vem uma oferta vendedora muito grande e uma oferta compradora menor, no curto prazo, as ações tendem a ter uma oscilação, e nesse caso seria uma queda que poderia ser bem brusca. Então, é um movimento que não vai acontecer, pelo menos não nesse primeiro momento, então é bem importante a gente daqui a pouco acompanhe essa empresa e entender dessas movimentações, tá? Para saber o que aconteceu no dia a dia. Outra notícia aqui importante, né? Que a TRPL4 ela tem como política no seu estatuto dividir 25%, dividir não, desculpe, pagar em dividendos 25% do seu lucro líquido, mas ela já anunciou várias vezes que ela mantém a política de distribuição de 75%. E aqui nessa notícia a gente consegue ver, ó, vamos ver aqui, ó, proventos garantidos. Que justamente eles falaram, para esse ano a empresa pretende sim fazer uma divulgação de proventos agora no mês de dezembro, seguindo a nossa atual prática de dividendos de pagar no mínimo 75% do lucro líquido regulatório. Então, dezembro deve vir um lucro gordo, né? A gente está fazendo isso ó, no fim do ano para maximizar e otimizar a relação de juros sobre capital próprio e dividendos, para potencializar nossa capacidade de pagamento de proventos para acionistas. Então, o juro de capital próprio ainda está valendo, né? Então, deve vir dividendos bem gordos da TRPL4 agora em dezembro, tá? Outro fator aqui importante a gente sempre vê nessas empresas é a parte de concessões, né? Então aqui a gente vê que ela não vai mais, aqui diz, já comunicamos que não participaremos do leilão agora em dezembro, quanto aos leilões de 2024 a gente não tem nenhuma decisão tomada. Por quê, pessoal? Porque aconteceu aqui, é o último leilão, a TRPL4, ela arrematou 2 lotes, tá? Esse aqui é um lote bem grande, né? São 2 grandes lotes. Os 2 lotes estão aqui e ainda tem outra questão que aconteceu aqui. A empresa herdou, por ter ficado em segundo lugar, o projeto que havia sido arrematado inicialmente pelo consórcio Gênesis, tá? Então aqui também eles ficaram em segundo lugar, mas acabou ficando com eles esse contrato em função desse consórcio Gênesis provavelmente não ter ali cumprido com o que teria que cumprir para arrematar isso aqui. Então, a TPL4 arrematou novos lotes, isso é importante, né, para manter e crescer, obviamente, sua receita, seu lucro e seus resultados. Tá? Então, ela fez já algumas concessões, então agora em dezembro ela vai ficar de fora do leilão, e claro, ano que vem ela deve participar sim, né? Mas a gente sabe que quando se participa de um leilão, né, pessoal, quando é arrematado certo lote, inicialmente se vem um investimento muito alto em cima daquele lote e o resultado pode demorar um bom tempo, né, anos, para realmente esse resultado acontecer de fato, né, por vias financeiras, um aumento de receita, um lucro líquido, né, de formas mais relevantes, podem demorar para acontecer. Então não adianta também a empresa pegar e sair queimando caixa para arrematar vários e vários lotes, né? Porque se sabe que tem uma certa demora para isso voltar e realmente retornar, dar valor ao acionista. Então aqui a gente vê as concessões que a empresa tem, né? A gente vê todos os contratos, são contratos longos, tá, pessoal? Isso é importante. 2042, 52, 46, 53. Então acho que o mais curto aqui é 2039. Então 2039 a gente está falando de 16 anos, pessoal. Ah, não, aqui tem um de 2037, ó. Então é o contrato mais curto que eles têm, tá? O resto são tudo contratos mais longos. Deixa eu ver, é tudo mais longo. Tem um aqui de 2031, então, que são 8 anos, o restante, o mais curto é 15 anos. Então são contratos bem longos, tá? Aqui mostra então a participação, então algumas participações são divididas com outras empresas, né? Como aqui tem a 50% da IESA e 50% da RPL.
e aqui 100% RPL, enfim. Isso aqui é importante a gente ver pela previsibilidade de receita da empresa, né? A gente sabe que essas empresas de transmissão elas têm uma previsibilidade muito grande, então isso faz com que elas consigam se organizar muito melhor, né? Mas tudo isso é por causa desses vencimentos dos contratos longos. Então eles têm isso aqui, ambos deles são reajustados, ambos deles não, a maioria deles são reajustados aqui pelo IPCA, então a gente está garantido pela inflação, né? Alguns têm o GPM junto, tá? A gente consegue ver aqui, ó, esse aqui é pelo GPM, só dois pelo GPM. Só esses dois pelo GPM. O restante todos pela inflação, tá? Então, é importante, eu prefiro sempre que seja pela inflação, porque realmente a gente mantém o nosso poder de compra, né? A empresa mantém pelo menos um acréscimo do IPCA ao longo do tempo. E, obviamente, com as novas concessões que vão sendo feitas, a empresa vai aumentando a sua receita, vai aumentando de tamanho, aumentando, consequentemente, também os seus resultados, tá? Quando a gente vai aqui para a parte, então, de números da empresa, né? A gente consegue ver que é uma empresa que apresenta um crescimento muito bom para o acionista. Se for pegar os últimos 10 anos, um retorno anual médio de 20% ao ano, é um retorno realmente muito alto, né? Retorno total de 522% nos últimos 10 anos. A gente vê aqui que é bem crescente os seus resultados, né, o seu crescimento até em valor de cota. Claro que teve períodos que cai, agora está até lateralizando. Se a gente for pegar ali desde 2021, que foi ali uma recuperação que teve pós pandemia, ela meio que lateralizou em todo esse tempo, tá? Estando hoje num valor de mais ou menos ali 23,50 por cota, né? Indo aqui para a parte de resultados da empresa, tá? Essas empresas é normal que elas tenham um endividamento um pouco mais alto, né? A gente já falou isso em função da sua previsibilidade. Então tem uma dívida líquida sobre EBITDA de 2, ainda bem baixa, tá? Se for pegar as empresas de energia, grande parte delas tem uma dívida líquida bem maior que a própria TRPL4. Então, uma dívida extremamente consolidada. Importante que essa questão de pagamento dos proventos, pessoal, de distribuir 75% do lucro regulatório, sempre é mantendo uma dívida líquida sobre EBITDA saudável, tá? Então, se a dívida líquida sobre EBITDA acaba sendo acima de 3, esse pagamento mínimo de 75% acaba diminuindo. Então, é importante a gente ter isso também é uma característica da empresa, tá? A empresa que anuncia isso, então, tendo uma dívida líquida sobre EBITDA controlada, ela mantém esse pagamento mínimo de 75% do lucro líquido regulatório. Isso também é bem importante porque mostra uma certa preocupação da empresa também com suas dívidas, embora ela tenha toda essa previsibilidade de receita, ela tem uma preocupação muito grande com isso. Então a gente vê margem líquida nessas empresas são altíssimas, né? Acima de 40% aqui. Receita crescente, teve algumas oscilações ao meio do tempo, tá? Aqui teve, por exemplo, 2016, né? Que tem que ir mais a fundo se quiser entender o que aconteceu nesse ano para a receita ter vindo a esse valor, a EBITDA é a mesma coisa, mas se for pegar ao longo do tempo, sim, é a empresa que vem crescendo, tá? Tanto a receita, o EBITDA também, lucro líquido também vem crescendo ao longo do tempo, tem um pagamento de dividendos já recorrente, né? Há alguns anos, então são dados bem interessantes. Então, quando a gente vai para a parte aqui dos indicadores da empresa, né, a gente consegue ver que ela está sobre aqui um P sobre valor patrimonial por ação de apenas 0,8, né, é o menor desde 2013, então é um indicador que é usado aí para ver a questão do valuation também na empresa, indicando que pode ser barato. Aqui até tem uma breve explicação, pessoal, quem quer dar uma olhada, né. Questão de proventos, são dividendos de apenas 4,8%, tá, mas, enfim, vai pagar agora em dezembro dividendos gordos, então deve vir um aumento bem considerável aqui. É uma empresa que tem por objetivo, por média, já pagar bons dividendos ao longo do tempo, um dividendo yield médio dos últimos 5 anos de 8,5%, então bem interessante também para quem busca renda. Lucratividade, né, pessoal? Margens altíssimas, na bruta na casa de 60%, líquida na casa dos 40%. Crescimento dela, quando a gente vai pegar a receita, cresceu 15% nos últimos 5 anos, lucro operacional também, lucro líquido também crescendo 10,6%. Então, isso aqui é importante. Como a empresa já tem como regra distribuir 75% do seu lucro líquido regulatório, obviamente a gente quer que a empresa siga crescendo ao longo do tempo. Se for pegar aqui, então, desde 2016, ela vem com crescimento no seu lucro líquido. Aqui em 2021 teve uma queda em relação a 2020, mas se for pegar a média dos últimos 5 anos, uma média de crescimento anual de 8,5%, tá? Bem interessante também. A alavancagem, como a gente falou, é uma empresa que, embora esteja num ramo que tenha bastante previsibilidade, ela apresenta uma alavancagem baixa. Vamos ver o preço-lucro da empresa, pessoal, que não apareceu aqui. Vamos abrir aqui o Status Invest, que é outra métrica que é bastante utilizada para ver a precificação, para ver se a empresa está barata, não está barata.
Então ela vem aqui tá crescendo bastante hoje, né? Crescendo acima de 5%, tá? E se for ver aqui a relação preço-lucro da empresa, está em 6,04. É uma relação que se mantém aos últimos anos, mas se a gente for pensar, é uma relação baixa, tá? Embora ela tenha assim como média ela desde 2017 8,07, 6,06, 8,44, 5,45, ela caiu ali em 2020. É uma relação preço-lucro baixa, tá? E ela não apresenta ao longo do tempo, se for puxar uma média, claro que isso aqui é um fato distorcido, né, pessoal? Mas se for puxar uma média, ela é uma empresa que não é negociada a múltiplos muito altos, tá? Então pode ser um indicador aí também que a empresa está num bom preço, está num preço atrativo. Falando então da TRPL4, tá, pessoal? É uma empresa que eu particularmente gosto bastante, né? Para quem busca renda passiva, ela apresenta várias características interessantes, tá? Ela apresenta crescimento, ela está no setor que apresenta previsibilidade, ela paga bons dividendos ao longo do tempo, ela tem algumas regras ali, que é essa questão de distribuição de resultados, bem como atrelada à questão de endividamento, que é muito interessante. Ela faz novas concessões, então é uma empresa que busca crescimento, não está parada no tempo, né? Então, eu gosto muito, é uma empresa que, inclusive, eu tenho carteira, obviamente não é nenhuma recomendação isso aqui, a gente tem que aqui utilizar esse vídeo como fim educacional para ver alguns pontos que são interessantes da empresa. Claro que não dá para abordar todos os pontos interessantes da empresa, tá, pessoal? Porque uma análise criteriosa leva horas, não é questão de 15 minutos aí, mas a gente consegue abordar algumas características que são bem interessantes que a gente tem que prestar atenção quando vai se analisar uma empresa desse setor. Então, espero que tenham gostado do vídeo, comenta aqui embaixo se vocês vão ganhar esses dividendos gordos em dezembro da TRPL4, eu vou ganhar, né? E lá nos nossos canais eu sempre divulgo, né, o quanto eu ganho mensalmente de dividendos. Então, quem ainda não segue, nos sigam em todos os canais. Quem ainda não é inscrito no canal aqui do YouTube, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, que isso é importante, que você vai ter todas as notificações de novos vídeos saindo. Inclusive aqui o quadro Rodrigo Analisa, o quadro Carteira do Cauê, que é a carteira do meu filho que eu invisto publicamente, e também nosso vídeo semanal aí que sai toda a quarta-feira. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Não se esqueçam, sentem o dedo aqui, curtem e mandem para os amigos de vocês que vão também receber ou querem receber esses dividendos gordos de TPL4. Valeu!